Boa noite, meu nome é Eber Elias e junto com meus colegas Enzo Ferreira e Jean Matheus vamos apresentar o ciclo de Brighton, na disciplina de Engenharia Mecânica aqui da UCDB. Esse ciclo é a base do funcionamento das turbinas e gás de muitos motores de aeronaves, que são essenciais tanto na aviação quanto na geração de energia. Agora vamos falar sobre o George Brighton, que o ciclo do Brighton leva o nome de George Barley Brighton, um engenheiro e inventor americano que viveu de 1830 a 1892. Ele foi um dos pioneiros no desenvolvimento dos motores a combustão interna. Em 1872, Brighton patenteou o motor chamado Brighton Reed Motor, que já utilizava combustão contínua de gás ou óleo. Esse conceito de queimar combustível de forma contínua, com o ar sendo comprimido antes da combustão, é o que mais tarde seria formalizado como ciclo Brighton, usado até hoje nas turbinas a gás modernas. Aqui vamos falar o que é o ciclo Brighton. É um ciclo de termodinâmica que descreve o funcionamento das turbinas a gás dos motores a jato. De forma simples, ele mostra como o ar comprimido é aquecido pela combustão e depois expandido para gerar o trabalho mecânico ou empuxo. E as suas aplicações. Esse ciclo aparece em várias aplicações importantes, em turbinas a gás industriais, em aeronaves, em usinas termoelétricas de ciclo combinado e também nos motores auxiliares de aeronaves, ou chamado de APU, que fornece energia elétrica e ar comprimido enquanto o avião está em solo. O ciclo Brighton é ideal e é dividido em 4 processos principais. Em primeiro, compressão isentrópica no compressor. Em segundo, adição de calor e a pressão constante na câmara de combustão. Em terceiro, expansão isentrópica na turbina. E por último, a rejeição do calor na pressão constante no exaustor. Assim, o ciclo Bright mostra como a energia química de combustível é transformada em trabalho útil e propulsão, sendo fundamental para diversas aplicações na engenharia moderna. Aqui nós vemos a etapa de compressão isentrópica, no ciclo Bright. O ar entra pela ventoinha em uma parte e é direcionado para os compressores de baixa e alta pressão, que estão em destaque em azul. Esses compressores são formados por várias palhetas giratórias que vão aumentando a pressão do ar à medida que ela avança pelo motor. A função principal dessa etapa é deixar o ar bem mais denso e comprimido antes de seguir para a câmara de combustão, onde o combustível será injetado e queimado. Em um motor a jato, a câmara de combustão recebe ar comprimido. Nessa etapa, o combustível é injetado e queimado, liberando grande quantidade de calor. Como o fluxo do ar é contínuo e a área da câmara é ampliada, a queima praticamente ocorre a pressão constante. Após a combustão, os gases estão muito quentes e sob alta pressão. Ao entrar na turbina, eles se expandem, o que significa que a pressão diminui, a temperatura cai e a energia mecânica aumenta, fazendo o trabalho. Após o processo de expansão, os gases são ejetados para fora do motor em altíssima velocidade, gerando propulsão e empuxo para a aeronave sair do lugar. A equação de eficiência do ciclo de Brighton diz que quanto maior for a razão de pressão Rp, maior será a eficiência N, porque comprimir mais o ar aumenta a temperatura de combustão, reduz o calor desperdiçado e aumenta o aproveitamento de energia térmica. No gráfico pressão sobre volume, vemos que do momento 1 para o 2, o volume diminui e a pressão aumenta. Do momento 2 para o momento 3, a pressão é constante, mas o volume é quem aumenta. Do momento 3 para o momento 4, o volume aumenta ainda mais, e já a pressão cai drasticamente. Já no momento 4 para o momento 1, o sistema reinicia. Em continuação à apresentação, a gente vai falar agora sobre algumas das melhorias que o ciclo Bright proporciona, entre elas o interresfriamento, o reaquecimento e a recuperação de calor, ou recuperador de calor. O interresfriamento, conhecido também como intercooler, ele é um processo que resfria o ar antes dele entrar no segundo estágio, e ele também serve para reduzir o trabalho como um todo, especialmente o trabalho da compressão, e também pode aumentar a eficiência do sistema. Se ele fosse comprimido sem esse resfriamento, se o ar fosse comprimido sem esse resfriamento, a temperatura seria mais alta e o trabalho logo também seria mais alto. Através desse equipamento, podemos ter diversos resultados positivos, entre eles a redução da temperatura antes da próxima compressão, um menor trabalho necessário para comprimir, um aumento da eficiência do ciclo do sistema e também a redução de esforços mecânicos. Aqui na imagem temos um intercooler ou interresfriamento do motor de uma aeronave. Aqui vamos falar sobre o reaquecimento, que é utilizado dentro da turbina, e que ele é um processo em que o fluido expande parcialmente na turbina e depois é levado novamente ao combustor, para que também ocorra o aumento da temperatura, e também esse fluido ele pode ser expandido em 2 ou mais etapas, depende do processo.
Ela é uma técnica que faz aumentar o trabalho que é extraído da turbina e que pode melhorar muito a eficiência do processo. Aqui na imagem, temos um esquema de como esse processo funciona. O ar ele entra no compressor, passa pelo intercooler, acontece a troca de calor ali entre o ar quente por um ar frio e também proporcionando uma queima mais eficiente. Em seguida, ele passa pelo regenerador, pela câmara de combustão e em seguida pela turbina e pelo sistema de reaquecimento. Por mais uma turbina e também, por fim, novamente pelo regenerador. E aí sai para o ar ambiente. Aqui está mais um dos sistemas que pode melhorar o desempenho do conjunto, que a gente chama de recuperador de calor. Ele é um equipamento que aproveita a energia térmica, que normalmente seria desperdiçada no processo, mas que também ela é encaminhada para um outro fluido, que pode ser o ar de combustão ou até mesmo uma água de alimentação. Esse recuperador ele é instalado no caminho dos gases quentes que saem de um equipamento como caldeiras, turbinas, fornos ou motores. Seu principal objetivo é recuperar parte dessa energia e reutilizá-la no próximo processo ou até mesmo num outro sistema. Esse equipamento ele pode melhorar a eficiência térmica de 30% para 40% dentro do sistema. Aqui está uma imagem de um recuperador de calor aeronáutico. Foi uma imagem que a gente conseguiu, bastante dificuldades, pois não tem muitas imagens, mas conseguimos essa imagem de um recuperador de calor aeronáutico. Aqui está um belo resumo sobre o ciclo Brayton. Nada mais é que um ciclo termodinâmico que explica como funciona o processo de funcionamento das turbinas a gás ou a jato e geralmente como essas utilizadas em aviões. Esse sistema ele utiliza o ar atmosférico juntamente com o combustível e a faísca para que ocorra o trabalho. Separamos aqui 4 passos simples para explicar sobre esse processo, sobre esse ciclo, onde o primeiro nos fala que o ar que entra pela ventoinha do motor ele é rapidamente comprimido, aumentando a sua pressão, e em seguida, no passo 2, o ar ele é aquecido pela queima do combustível dentro da câmara de combustão, onde aumenta e muito a sua energia, né, a energia desse gás. Já na próxima etapa, o gás quente se expande na turbina, que que faz ela girar, produzindo o trabalho, só que uma parte dela também move o compressor. Na última etapa, os gases são liberados no ar ambiente, mas em alguns casos, como em aviões, esses gases que são liberados, eles se tornam forças, pois essa saída de gás gera empuxo e faz o avião se locomover para frente. Aqui temos uma imagem com um processo bem explicado sobre como o ciclo de Brayton funciona. Aqui estão as nossas referências que usamos para essa pesquisa. E por fim, muito obrigado.